paz, Senhor. Amém. Amém. Quem está alegre, diga glória a Deus. Aleluia. Estamos alegres e felizes no Senhor por essa noite, por esse momento em que o Senhor tem preparado para nós estarmos na sua casa, para mais uma vez reunirmos, glorificarmos e exaltarmos o nome santo do Senhor Jesus, compreendendo e entendendo que Ele é merecedor de toda adoração e Ele está presente aqui neste ambiente para operar a sua vontade e receber o nosso louvor aqui nesta noite. Amém? Você veio adorar a Jesus nesta noite? Glória a Deus. Eu quero aproveitar que você está em pé, convidar você a abrir a sua Bíblia. Abrir a sua Bíblia em um texto bíblico que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, no versículo de número 1 em diante. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 1. Glória a Deus. Você que encontrou, diga amém. Amém. Diz assim: nesta ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja com a intenção de maltratá-los e mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Vendo que isto agradava os judeus, prosseguiu prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Tendo prendido, lançou no cárcere, entregando para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo ao julgamento público depois da Páscoa. Pedro, então, ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo ao julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam a guarda à entrada do cárcere. De repente, apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então, as algemas caíram dos punhos de Pedro. Amém? Pode tomar o seu assento nesta noite, glorificando ao Senhor. Eu quero, antes de iniciar a pregar a palavra de Deus, agradecer ao Senhor em poder estar com os irmãos, com os jovens aqui desse distrito, com a mocidade, com toda a igreja que está reunida nesta noite. Meu agradecimento ao Senhor em poder conhecer vocês, conhecer esta igreja, poder cultuar a Deus com vocês. A presença de Deus, ela está neste lugar e a gente se alegra e fica feliz em poder estar aqui. Também meu agradecimento à vida da liderança desta igreja, a pessoa do seu pastor Jackson. Deus abençoe sua vida. Muito obrigado pela liberdade que nos dá de poder estar aqui em cima deste altar e nos recebe com muito amor, carinho. Nós nos sentimos honrados em Deus nesta noite. Também a todo o corpo de obreiros, na liderança desta mocidade, o Davi, sua esposa, Deus abençoe vocês, assim bem como todos os líderes que trabalham e se dedicam nesta obra, compondo assim também a toda esta mocidade. Deus abençoe, viu? Vocês cantando é nota 10, viu? Top demais. Deus abençoe vocês. Continue nesta força, que o Senhor siga abençoando a vida de cada um de vocês. A vida do superintendente, Deus abençoe a sua vida, assim também como os demais obreiros, encarregados e pastores que estão presentes nesta casa. Muito obrigado pelo carinho dos irmãos em nos receber. A saudação de bem-vindo direcionada a mim e minha esposa. Nós ficamos muito felizes. Na verdade, por onde nós temos passado, eu tenho transmitido uma alegria que não cabe mais no coração e ela precisa ser comentada em palavras. E toda vez que eu assumo a tribuna, nesses últimos dias eu tenho comentado com os irmãos aonde nós passamos
que fazem alguns meses que nossa casa ela foi abençoada com o Senhor, uma dádiva que somente Deus tem o poder de nos dar. A verdade é que fomos pegos de surpresa no final do ano que se passou, e fazem aproximadamente 5 meses e algumas semanas em que a nossa casa ela foi abençoada pelo Senhor, e nessa noite meu coração ele está alegre em Deus, em poder vir aqui cultuar com os irmãos, não somente eu e minha esposa, mas eu, minha esposa e a nossa filhinha que está no ventre dela. Minha esposa está distante e é uma alegria que não cabe no coração. Eu não sei se tem muitos pais aqui, eu sou pai de primeira viagem e eu não sei, eu ainda não peguei na mão, mas eu me sinto pai, viu? Eu estou muito feliz nessa noite, muito obrigado pela vida de cada irmão que está aqui, cada irmã, e eu rogo a você, quando você dobrar o seu joelho, você lembre da vida do pregador, da esposa, e principalmente desse neném que está no ventre, que venha com muita saúde, muita inteligência e com a bênção do Senhor sobre ela, em nome de Jesus. Amém? Você está feliz? Então dá um sorriso para esse irmão que está perto de você aí nessa noite, dá um sorriso para ele. Isso. Vamos à palavra do Senhor nesta noite, irmãos. Irmãos, esta noite, o texto que lemos aqui nesta oportunidade, do livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 12, sem dúvida, é um dos capítulos que compõem este livro, que são mais comentado, falado, mencionado, pregado e até mesmo louvado. A verdade é que a forma em que Lucas vai abordar o capítulo 12, no seu início, ele vai chamar a nossa atenção, porque o contexto de todo este texto é o contexto que vai ser revelado a partir do texto que lemos. O contexto é um contexto que já vem sendo gerado uma perseguição, uma investida contrária contra a igreja de Jesus, e ela vai intensificar-se no capítulo 12, quando Lucas vai apresentar um momento, um tempo, e este tempo Lucas apresenta como sendo o tempo do rei Herodes, sendo este homem mau e perseguindo a igreja de Jesus. Lucas, no versículo 1, ele vai escrever a nós dizendo que chegou um momento em que Herodes, ele estendeu a sua mão, ele dedicou tempo, esforço e perseguiu e prendeu alguns que pertenciam à igreja de Jesus. A perseguição e a prisão destes, ela é dada com um pensamento. Ele não vai simplesmente prender, mas diz o texto que ele vai prender para maltratar, punir, ferir. A verdade é que a primeira intenção e investida de Herodes, ela é uma investida que pode ser tratada, porque no primeiro momento ele prende para ferir, e feridas, elas podem ser tratadas ao longo do tempo com cuidado, mas a verdade é que o texto vai nos apresentar que um momento ele vai ultrapassar uma linha, e esta linha é que ele vai deixar de ferir agora para matar. A verdade é que toda investida de Herodes contra a igreja de Jesus, a parcela que está sobre os seus olhos, ele está tentando impedir o avanço, o crescimento e progresso do plano de Deus transmitido e gerado em Jesus na cruz do Calvário, sendo esta a igreja. A verdade é que quando ele vê que prender o ferido não para, ele vai partir para a segunda etapa, que ele vai prender para matar. E a Bíblia vai nos apresentar dizendo que em determinado dia ele vai prender um homem chamado Tiago, e Tiago ele não fere, Tiago ele mata. A Bíblia diz que ele vai matar ao fio da espada. Esta ação, aos nossos olhos, gerada ao nosso coração, não é uma ação que nós apoiamos, pois nós vamos observar que a intenção de Herodes aqui é tentar paralisar, trazer medo a quem serve, abraça a causa do Evangelho. A verdade é que nós não apoiamos a morte, mas a ação de Herodes gerada na sociedade judaica não é a mesma reação que temos, porque a Bíblia vai dizer que a sociedade vai alegrar-se não com a morte, mas com a atitude que Herodes tem em investir contra a igreja de Jesus. A verdade é que essa reação da sociedade vai gerar no coração de Herodes apoio, e ele intensifica toda a sua investida contra a igreja de Jesus.
entendemos que o cenário em que a igreja está inserida, no capítulo 12, é um cenário de incerteza, um cenário de complicações, um cenário de crise, um cenário de investida contrária, de perseguição, de plano maligno, executado a partir da ordem e da mão de Herodes. Herodes vai intensificar toda a sua investida, pretendendo e chegando ao plano que lemos aqui nesta noite, da prisão de um homem este que é uma figura muito bem conhecida do Novo Testamento, sendo por seu nome Pedro. Ele vai prender Pedro. Pedro vai ser preso e lançado dentro de uma prisão e uma cela. Pedro não vai simplesmente ser largado lá, mas homens serão responsáveis por toda a sua estadia durante aquele período. Não bastando isso, a Bíblia vai dizer que homens guardam, vigiam. A Bíblia diz que ele vai algemar Pedro entre guardas, assim impossibilitando todo o seu movimento de fuga. Herodes é alguém muito inteligente, porque Herodes conhece de história e sabe que Pedro já havia escapado por 2 vezes de forma milagrosa de uma prisão, e tudo que Herodes quer é manter Pedro preso dentro daquele ambiente, para até um determinado momento ele apresentar Pedro ao julgamento, e sendo apresentado ao julgamento, Pedro ser sentenciado a uma sentença. Alguns historiadores vão afirmar que a sentença que cairia sobre os ombros de Pedro seria a sentença máxima, sendo esta a morte. A grande verdade é que tudo que está acontecendo no primeiro momento, na primeira escrita, na apresentação e narrativa de Lucas, vai trazer ao nosso conhecimento e entendimento que tudo está andando bem para o plano de Herodes. Herodes consegue prender, Herodes consegue algemar, Herodes consegue colocar Pedro sob vigilância 24 horas. Herodes aparentemente está triunfando com o seu projeto, com o seu plano, mas vai alertar nesta noite que a investida de Herodes, ela não é principalmente contra Pedro. A investida de Herodes, ela é em toda a sua totalidade contra a igreja de Jesus. Pedro, ele é uma figura importante dentro do cenário da igreja, do capítulo 12, ou da igreja primitiva, ou sendo essa a igreja histórica. A verdade é que a prisão de Pedro, ela é estratégica, porque Pedro não é qualquer crente, Pedro não é qualquer homem. Pedro, dentro do cenário da igreja, dentro do evangelho, dentro de toda a história da igreja, Pedro é apresentado como liderança, e este conceito, esta declaração não se dá pelo conhecimento do pregador, mas se dá pela Bíblia. Jesus mesmo disse: Pedro, apacenta o meu rebanho, ou cuida das minhas ovelhas. Sobre Pedro está a responsabilidade de liderar, de pastorear, de ensinar e instruir. Pedro é liderança. É por isso que a prisão de Pedro é estratégica, porque Herodes entende a importância dessa prisão, e principalmente a importância da perca de Pedro durante o cenário em que eles estão vivendo. Herodes entendeu que se Pedro estivesse preso, havia uma reação que a igreja, quem sabe, tomaria. A primeira reação que a igreja pudesse tomar dentro do cenário em que Pedro está preso é que a igreja, homens e mulheres, constituindo-se assim, sairiam-se de escondidos e proclamariam, protestariam, ou quem sabe tentariam invadir a prisão, tentando tirar Pedro de toda forma e maneira daquele ambiente, para que ele não fosse julgado, condenado ou quem sabe morto. Mas nós não vamos ver a igreja protestar, discutir ou tentar invadir a prisão, porque até mesmo a igreja de Jesus, ela é direcionada pelo Espírito de Deus, e o Espírito de Deus não é um espírito de violência, mas é um espírito de excelência e sabedoria. É o espírito que conduz a igreja durante o tempo de paz, mas também durante o tempo de guerra. A igreja não vai protestar ou discutir. Então, pregador, o que a igreja vai fazer? A igreja, dentro do cenário que está
capítulo 12, sendo esse um cenário de incerteza, de perseguição, de investida contrária, de pressão e perseguição. Ela não vai tentar resolver as coisas na força humana, ela não vai tentar resolver as coisas no recurso humano, até mesmo porque nós entendemos que a igreja não teria poder e relevância com recurso financeiro, com relacionamentos terrenos, com influência na sociedade para mover Pedro de dentro daquele cenário, a não ser que Herodes tirasse Pedro de lá. A verdade é que a igreja entendeu que a situação só seria revertida com uma intervenção de Deus de dentro do cenário. A igreja entendeu que a mudança não partiria do recurso que possui nas mãos. A igreja entendeu que a mudança não partiria do poder aquisitivo que tinha no caixa. A igreja entendeu que a mudança não partiria da relevância ou dos seguidores que talvez teriam dentro da rede social que usavam. A igreja entendeu que o poder da mudança se daria a partir daquele que conduz, que direciona, que guarda e que mantém a igreja, sendo este o Deus do céu, o Deus, o Criador, o protetor e o mantenedor da igreja. É por isso que a posição em que Lucas vai apresentar a igreja dentro do cenário cristão é uma posição de honra, é uma posição louvável a Deus. Porque, pregador, se a igreja não está discutindo, se a igreja não está em público, por que é louvável? Porque a igreja entendeu que o momento é momento de dependência nele. Quando os recursos humanos se acabam, ainda há um recurso. O recurso é depender em Deus em oração. É louvável a Deus, porque Lucas vai dizer que enquanto Pedro está preso, isso aqui é lindo, que enquanto Pedro está na prisão, Lucas está dizendo, enquanto Herodes pensa que triunfa, enquanto Herodes pensa que o seu plano está dando certo, que enquanto tudo aparentemente parece que não tem mais reversão, a igreja está reunida orando a Deus por Pedro. A igreja está reunida orando a Deus por ele. A posição da igreja mediante ao cenário complicado, conturbado, de pressão e obra contrária, é a posição de valente e de guerra, entendendo que a reversão só ocorreria quando Deus ouvisse a oração e intervesse dentro do cenário em questão. Pregador, o que você está dizendo, eu estou dizendo para você que quando os teus recursos não resolver, quando os teus relacionamentos terrenos não resolver, quando a influência que você tem na sociedade não resolver, quando os teus amigos desacreditarem, quando os teus sonhos parecerem distantes, quando os projetos parecerem distantes, quando a promessa parecer distante, Deus está dizendo, não desista, porque ainda tem jeito, e o jeito é depender em Deus em oração, independente do cenário. Ore, porque Ele é poderoso para mudar o cenário da história. Eles estão orando. Eles estão orando. A verdade é que o cenário é complicado, mas eles oram. A igreja entende que o que tem nas mãos não é poderoso. O que tem nas mãos não resolve. A força do braço não resolve. Relacionamento não resolve. Mas ainda tem a chama que arde no coração. Dependendo de Deus em oração. Eles oram a Deus. Só que é lindo, porque a Bíblia não diz, e muito menos a história revela a nós, a oração que fizeram, as palavras que usaram, o texto, a fala, mas